Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. Se vocês quiserem continuar vendo videozinhos com ilustrações de IA, dê aquele apoio, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E a teoria de hoje é: e se a Índia nunca tivesse sido colonizada? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. Para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões. Beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, eu acredito que isso dispensa contexto, né? A Índia foi colonizada por Portugal, teve partes da França, até mesmo a própria Dinamarca chegou na Índia, mas quem ficou com a fatia maior do bolo foram os ingleses, né? Que depois da Índia eles avançaram Bangladesh e ali foram aí até o infinito e além. Mas como é que seria se a Índia não tivesse sido colonizada? Então, vamos lá. E lembrando que o fato dela não ter sido colonizada não significa que ela não vá ser atacada, tá? E também não significa que vai ser todo mundo paz e amor. Dito isso, vamos ali para a teoria. Enfim, eu não vou explicar toda a história da Índia porque eu ia levar trocentos anos. Então, vamos já adiantar aí para o período de mais ou menos 1700, 1800, aí, quando estavam começando aí os primeiros ataques. Então, na verdade, começou com Portugal em 1500, por aí eles atacando os indianos. E isso, né, já cria mais ou menos um sentimento meio que nacionalista, um sentimento meio que tipo, precisamos nos defender. E a partir desse momento, eles vão criando alianças, né? Os reinos aí que existem na Índia vão criando alianças entre si para barrar os europeus. Porém, o grande desafio mesmo seria a questão aí dos britânicos, né, que eles iriam explorar essa questão aí do sistema de castas, e isso ia dificultar muito. Então, eventualmente, iria ter uma guerra entre indianos contra os indianos pró-Inglaterra e os próprios britânicos. E com isso, esses indianos aí anti-traidores e anti-imigrantes, né, anti-estrangeiro, anti-colonizador, melhor dizendo, eles iriam se unir e não se unir porque são amigos, mas se unir justamente para evitar ser dominado pelo estrangeiro. Assim eles podem representar a memória de como foram dominados pelos mogóis e diversos outros reinos tentando invadir eles. Então eles podem ter essa memória coletiva e com isso avançar para cima dos britânicos. Seria fácil? Não, não seria fácil. Mas os Sikhs, hindus, bengalis, alguns muçulmanos, tamils, enfim, diversas aí etnias aí que tem na Índia, o pessoal do Sri Lanka também, eles poderiam avançar. E até mesmo, por que não, pegar alguns voluntários aí também do Paquistão, como do Afeganistão, né? Já que os paquistaneses aí também tem alguns pashtuns, então já poderia fazer meio que uma coalizão contra a Inglaterra. E sem contar que também já teve um Sikh que foi pedir ajuda para a Rússia. Então, meio que eles podem aí indo pedir ajuda. Lógico que a Rússia ia ajudar, mas querendo ou não eles iam querer alguma coisa em troca. Mas vamos supor que eles negociassem sem ser a questão territorial, dessem recursos mais barato, mandassem mão de obra, enfim. E com isso eles equilibravam as coisas e, de certa forma, expulsassem os britânicos. A partir desse momento eles iriam ver, né, que uma união seria interessante para expulsar qualquer tipo de invasor, mas ao mesmo tempo
um governo único seria complicado, pois não teria como representar todas as etnias. Então aqui, né, devido à natureza do período, eu acredito que poderia formar uma monarquia federativa, monarquia federativa, onde vão ter vários reinos dentro de um império. Poderia até mesmo pegar a própria questão aí do Reino Unido e eles acabarem se chamando o Reino Unido da Índia, né? Não ironicamente o nome do que viria a ser o colonizador. Então, a partir desse momento aí, o Reino Unido da Índia, né, com vários reinos, impérios ali dentro, eles iriam conversando entre si. Lógico que até então não iria existir uma fronteira, aí sim poderiam começar alguns conflitos internos, mas não seria tipo guerras totais, seriam incidentes aqui, incidentes ali, coisa do gênero. Já adiantando para 1900, né, em 1904 teria uma expedição ali para o Tibete, né, como a Inglaterra não está nesse cenário, então a expedição não acontece, a expedição britânica no Tibete. A Caxemira também não tem problemas ali, né, com a Índia, com o Tibete e com a China, uma vez que os Sikhs acabaram invadindo ali, então eles não teriam tempo para se preocupar com isso, e sim cuidar das questões internas aí, deixar aquele Aksashin, se eu não estou enganado, ali para os chineses e tibetanos. Mas enfim, já chegando em 1900, nada acontece. Primeira Guerra Mundial, a Índia não vai participar, até porque, querendo ou não, eles não iriam ter muito poder bélico para isso, eles não iriam ter muito o que fazer, eles poderiam basicamente declarar uma neutralidade armada, mas até então eu acredito que a Guerra Mundial da Índia aconteceria dentro do próprio Reino Unido da Índia, uma vez que os povos iriam começar a querer reivindicar territórios, querer reivindicar regiões e, por exemplo, um lugar hindu está ocupado por um Sikh, um lugar Sikh está ocupado por um muçulmano, um lugar muçulmano está ocupado por um lugar tamil, ou então por um lugar bengali. Então eles vão resolvendo essas tretas internas, e já as questões aí dos Sikhs, eu acho que eles ainda não iriam se meter na treta, eles iriam tentar levar em banho-maria, uma vez que eles eram minoria até dentro do próprio império, então eles não iriam ter muito o que fazer. Porém, depois da Primeira Guerra Mundial, na vida canônica, na vida real, teve um massacre de Jalilabad, alguma coisa assim, que os britânicos deram cabo dos Sikhs. E nessa teoria, esse massacre vai acontecer ainda em 1919, mas com extremistas hindus ou muçulmanos dando cabo aí dos Sikhs que estavam nas regiões ocupadas por eles. E isso faz com que os Sikhs entrem nessa espécie aí de guerra civil do Reino Unido da Índia. E isso vai indo de 1920 até mais ou menos 1935, 36. Pois é. Ah, Bruno, mas isso é muito tempo. Bem, a Birmânia está em guerra desde 1948 e é infinitamente menor que a Índia. Imagina um país como a Índia em guerra civil. Então, a partir desse momento, aí sim vão decidindo as questões aí das regiões autônomas, onde vão ficar os Sikhs e coisas do gênero. Os Sikhs eles vão querer reivindicar Punjab, eles até podem ficar governando Punjab, mas com concessões para liberdades religiosas dos hindus e dos muçulmanos. Já questões aí da Caxemira provavelmente seria um território internacionalizado ali dentro, né? Seria uma terra de todos, pois se era importante para os Sikhs, para os muçulmanos e para os hindus. Já questões aí dos sistemas de castas, eu acredito que isso já não iria interferir tanto, né? Uma vez que cada regiãozinha iria ter a sua autonomia, iria ter seu próprio modo de governo. Então eu acho que eventualmente isso poderia acontecer, mas só em regiões hindus, por exemplo. Nas regiões islâmicas eu acredito que poderia ter mais as questões aí dos sistemas religiosos, né? Tipo, dar mais liberdade para os muçulmanos e mais impostos aí para os Sikhs, para os cristãos, né? Que é a minoria da minoria, né? Também para os hindus, enfim, para os budistas.
Ok, a partir desse momento, né, também tem Hyderabad, que seria um território autônomo, enfim, eles iam indo. Já durante a Segunda Guerra Mundial, a Índia iria ficar de fora, né, porque eles teriam acabado de sair de uma guerra civil, porém eles iriam declarar uma neutralidade armada, e eu acredito que o Japão poderia se aproximar da Índia, mas o Japão não atacaria a Índia ainda. Eu acho que o Japão iria tentar explorar algumas brechas, explorar alguns movimentos separatistas ali do lado da Birmânia, como Bangladesh, Assam e Nagaland. Não sei nem onde fica Nagaland, mas enfim. Então eu acho que a partir desse momento, né, o Japão vai tentar mexer os pauzinhos ali e eventualmente sim ele vai acabar invadindo a Índia, talvez no final de 1942 para 1943. E, obviamente, o Japão não vai conseguir muita coisa. Apesar da Índia estar relativamente atrasada com os armamentos, isso ia fazer com que eles entrassem ao lado dos aliados, né? Mesmo que não querendo entrar na guerra oficialmente. Então, eles poderiam ter apoio dos britânicos, eles poderiam ter serviço de inteligência, eles poderiam ter diversas coisas, apesar que as relações entre os indianos, né, e os ingleses não seriam tão boas, mas devido à proximidade, né, dos britânicos na Malásia, em Singapura, os franceses na Indochina, alguns britânicos ali na China também, enfim. Então isso poderia já adiantar um certo contato. E isso, obviamente, né, iria ser um pouco mais custoso do que foi para a Índia, e devido também a eles não terem tanta experiência militar fora do terreno indiano, então eles não conhecerem muitos japoneses, alemães, enfim, outros tipos de soldados, exércitos e terrenos, mas dentro da Índia eles iriam conseguir defender. Terminando a Segunda Guerra Mundial, eu acredito que aí sim, né, com a desestabilizada que o Japão deu, poderia começar diversos protestos, diversas coisas aí para uma partição, onde muitos aí não iriam querer fazer parte do Reino Unido da Índia. Mas diferente da partição da independência de 1947, dessa vez seria algo mais orgânico, né? Como os Baluches no sul do Paquistão, o Azaristão e vários outros lugares aí, várias outras regiões. Eles iriam brigar por independência, então pode ser, né, que o Baluchistão pudesse vir a ser um país independente. O Azaristão eu duvido muito, mas uma outra coisa também que iria mudar seria a geografia do Afeganistão. Como assim a geografia do Afeganistão? Pois o Afeganistão ele tem aquela perninha ligado com a China, justamente para ter separado o Império Russo do Império Britânico. Sem essa perninha, a Índia e a União Soviética iam ficar muito perto um do outro. Isso vai ser importante para a história aqui, nessa teoria aqui também. Então, lógico, né, que a União Soviética iria aproveitar dessa instabilidade para jogar armamentos para os comunistas indianos, os sikhs, os muçulmanos, e tentar tirar essas questões aí dos sistemas de castas. Mas, né, isso só iria manchar a reputação da União Soviética dentro da Índia, mas ainda assim não seria o suficiente para abalar. A Índia, durante a Guerra Fria, iria adotar uma postura de neutralidade, e eu acredito que os países como o Baluchistão, o Azaristão, algumas partes aí do Paquistão, Bangladesh, eles poderiam começar a surgir mais ou menos que em 1950, 1960, só que dessa vez de uma maneira mais orgânica, um pouco mais caótica, porém, contraditoriamente falando, mais organizada. Então, a partir desse momento, o Paquistão seria independente, Baluchistão, Azaristão, Bangladesh também, e o Reino Unido da Índia provavelmente só iria ter que lidar com os Tamils e com os Sikhs, né? Mas eu acredito que até então o Punjab seria bem autônomo, então não teria do que os Sikhs reclamarem, também não teria muito do que os hindus acabarem tentando se meter muito na política interna do Punjab ou Calistão.
Já já Tamil Nadu, eu acredito que pelo fato deles serem hindus e seguirem essa coisa aí do sistema de castas, eu acredito que ainda assim ia rolar muita pancadaria ali no sul da Índia. O Sri Lanka também seria outro lugar que seria anexado à Índia, né, já que eles não teriam o porquê não anexar. Então, ok, como é que ficaria a guerra sino-indiana dos anos 60? Eu acredito que ficaria pior, né, pelo fato da Índia estar numa completa instabilidade, não ter tanta experiência militar. Então, eu acredito que que os indianos poderiam perder muito mais soldados do que eles perderam aí na guerra sino-indiana dos anos 60. E isso ia fazer com que a Índia fosse atrás do quê? Exatamente, da bomba nuclear, vendo que os Estados Unidos tinha, a União Soviética tinha, a China tinha, e são 3 países que queriam se meter diretamente nas políticas do Reino Unido da Índia, e isso ia ficar muito complicado. Então, com o Reino Unido da Índia buscando a sua bomba nuclear, o Paquistão também iria buscar a bomba nuclear dele. E então, sim, tanto o Paquistão quanto a Índia, nessa teoria, nesse universo, ainda iriam ter bombas nucleares, tá? Então, ainda assim, isso a gente não iria deixar fora da realidade. Já uma outra coisa interessante é que as questões aí dos separatistas de Assam, Nagaland, os maoístas indianos, os Naxalitas, perdoe a pronúncia, os Naxalitas, agora foi. Eu acredito que ainda assim poderia ter algumas pancadarias, mas não seria por questões separatistas, mas sim por questões ideológicas e religiosas. Lembrando que o conflito com Assam terminou em 2023, hein? Foi anos e anos aí de pancadaria. E o conflito com os Naxalitas ainda está rolando, porém o governo indiano já deu cabo de boa parte aí dos comunistas da Índia. Mas enfim, eu creio que hoje em dia a Índia talvez não seria tão desenvolvida quanto é, né? Provavelmente, não estou falando que a colonização britânica foi boa, mas os britânicos criaram diversas coisas, faculdades, universidades, treinamentos militares, experiências em soldados veteranos, coisas que os hindus até então eles iriam se manter mais na dele. Tudo bem que eles iriam se modernizar para combater o exército estrangeiro, mas pelo fato de não ser um governo central e vários reinos autônomos, o desenvolvimento não seria um desenvolvimento padrão. Então, uma área poderia ser melhor em uma coisa do que na outra, e isso ia desequilibrar a Índia internamente e talvez até mesmo externamente. Talvez pelo fato de ter mais coisas hindus preservadas, que os britânicos não quebraram, não saquearam, não traficaram, provavelmente eles iam ganhar bastante coisa no turismo, os Sikhs também, mas também seria uma economia meio descentralizada, onde cada regiãozinha talvez teria um pouco mais ou um pouco menos que a outra. Mas externamente falando, eu acredito que a Índia iria manter boas relações, né? Iria ter bombas nucleares, talvez seria uma pedra no sapato da China, como é nos dias de hoje, mas não tanto na questão aí dos ocidentes, do Ocidente. E eu não acho que o Reino Unido da Índia iria ter uma postura isolacionista, mas eu não acho que eles seriam totalmente receptivos aí com muitos estrangeiros ocidentais, né, em questão. Beleza, minha gente? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Inscrito que me pediu essa teoria, comenta aí se você curtiu, se você não curtiu. Comentem aí se vocês acrescentariam, se vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço, beleza? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Não se esqueça de ver os vídeos tanto do card quanto da descrição. Me siga no Insta, nas minhas outras redes sociais. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço, beleza? Enfim, falou e fui!